Você quer ver a sua marca se destacar ainda mais, gerando novas conexões e grandes negócios? Anuncie no programa Versão Destaque com Sônia Nogueira, aqui pela Rádio Exclusiva FM. Para saber mais, entre em contato nos seguintes e-mails: equipe sonianogueira@gmail.com ou comercial@sonianogueira.com.br. Destaque a sua marca, seja Versão Destaque. Com a STS Consulting, você gerencia os resultados de sua organização. Afinal, quem não controla, não gerencia. Quais são os relatórios que apoiam suas decisões? Quais são as suas despesas e receitas? Seu negócio está dando lucro ou prejuízo? Com o apoio de um consultor da STS Consulting, é possível você realizar todas essas questões de forma simples, fácil e objetiva. Para saber mais, acesse www.consultingsts.com.br ou através dos números DDD 11 99479 4899 ou 99479 8463. STS Consulting. Soluções que alavancam seus resultados. O que o ser humano mais precisa para realizar os seus sonhos e objetivos se encontra na autoconsciência através de palestras de alta performance e treinamentos do Life Coach Consciêncios. O caminho é elevado, potencializado ao nível do sucesso merecido em sua jornada de realizações. Lavigne Coin. Para mais informações, acesse Instagram lavigne.oficial ou pelo número DDD 11 97550 8420. Estar no ar mais um programa Versão Destaque aqui pela Rádio Exclusiva FM. Estamos aqui hoje já, começando com esse movimento, também se adaptando um pouco a essa realidade do que vem ocorrendo no país nessa semana. E hoje eu estou aqui também, via online, junto com o nosso convidado de destaque dessa semana, o Major Ricardo Silva, que vem hoje esclarecer algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar aqui, sobre o coronavírus Covid-19 e políticas públicas, o que está acontecendo e o que realmente vai acontecer ou o que pode acontecer, e nós vamos estar esclarecendo aqui hoje. Tudo bem com você, Ricardo? Bom dia, boa tarde, né? Bom dia ainda, né? São meio-dia agora. Meio-dia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Exclusiva. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, né, de poder trocar ideias, informações sobre essa questão dessa crise viral que está ocorrendo aqui no nosso país e no mundo, e falar um pouco sobre os impactos, né, que está criando para a nossa sociedade, os impactos sociais, impactos econômicos e a questão política também, né? Sim, que é algo que realmente todos nós temos dúvidas, tem as pessoas entrando aqui, a gente vai, de certa forma, tentar estar interagindo com todos vocês. Mandem suas perguntas, né? Mandem suas perguntas. Temos aqui o Gabriel Barrada, seja muito bem-vindo, Gabriel. Eu estou ajustando porque eu estou tendo que interagir junto com o Note e o celular para a gente poder estar realmente conseguindo levar esses conteúdos para você hoje dessa forma diferenciada. Então, o assunto realmente é para esclarecer, para que você possa ter uma compreensão maior do que realmente vem acontecendo aí na jornada, dessa experiência que nós estamos passando. E lógico, né? Temos gente, de Amargosa, Bahia, Josélia, seja muito bem-vinda, querida. Sueli Guimarães, sou de Mogi das Cruzes, um beijo para você também, Sueli, um beijo para todos vocês de Mogi das Cruzes. Temos aqui também a Maria Neide, tá de Forquilha, Ceará. Obrigada, querida, um beijo para todos vocês também. Bom, como hoje o assunto ele é bem abrangente, a gente vai dar uma pincelada aqui rápida, a gente vai realmente já começar a abordar o assunto para que vocês possam também ter embasamento, e o Ricardo vem, justamente nos clarear, esclarecer um pouco aquilo que vem ocorrendo nesse cenário que nós todos estamos vivendo.
Então, Ricardo, antes de mais nada, né, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando de alguma forma o que realmente é políticas públicas, o que são políticas públicas, né? Porque muitos que nos acompanham provavelmente já ouviram falar, mas não sabe ainda exatamente o que é, da forma que é. E aí eu gostaria que você desse essa pincelada aí nesse momento. Nós vamos falar bastante, né, Sônia, sobre as políticas públicas. Por conta dessa crise viral, o que as pessoas têm que ficarem sabendo, né? A informação, como eu estou dizendo, a informação é a melhor prevenção, né? É um slogan que nós estamos divulgando muito nas redes sociais, por conta, realmente, quando você é uma pessoa bem informada, você se orienta e você se previne. E as políticas públicas, elas servem para isso, para prevenções, né? Para diminuir os impactos sociais, os impactos econômicos na nossa sociedade. Então a gente vai ter que falar um pouquinho, Sônia, da história, né? Da história das crises virais que ocorreram no nosso planeta. Nós vamos reduzir um pouco o tempo, né? Em torno de 20 anos. Então nós vamos falar do século XXI somente, né? As crises que nós tivemos nesse século, que não foram poucas, tá? Sim. Então, a primeira crise, né, que nós tivemos aqui nesse planeta chamado Terra, né, com quase 8 bilhões de habitantes, foi uma crise chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a SARS. Né? Ela ocorreu em 2003. Acho que poucas as pessoas hoje lembram dela por conta do quê? Da informação. A informação não nos chegava, né? A informação vinha pela televisão e também pelo rádio. E eu sempre digo que às vezes as informações via rádio são mais importantes, né? Porque elas chegam via AM, FM, elas alcançam aquela pessoa ribeirinha lá no Nordeste, aquela pessoa lá no Amazonas, né? No meio do Pantanal. Então as informações de rádio elas são muito importantes. Então eu acredito que naquela época nós só tivemos essas informações via rádio e via TV, porque a internet, né, as redes sociais não existiam ainda. Isso foi em 2003. E essa SARS, Sônia, é incrível. Ela tinha uma mortalidade de 10%. Então, de cada 100 pessoas que pegavam essa doença, 10 morriam. Olha só. E logo em seguida, em 2009, nós tivemos essa, já foi um pouco mais famosa. Nós já tínhamos um pouco mais de informação. A internet já estava aí, né, sendo apresentada, as redes sociais começaram a aparecer em 2009, 2010. Né, nós tínhamos o Orkut, o Facebook começou a aparecer e nós começamos a ter mais informação. Qual que era? H1N1 foi uma doença também que veio da região lá da Ásia Menor e a mortalidade era em torno de 35%. Então, Sônia, de cada 100 pessoas, 35 tinha morte por estatística, tá? Então, de cada 100 pessoas, a incidência de morte era muito grande. Logo em seguida, em 2012, nós tivemos uma doença pior ainda, que é chamada de MERS. MERS é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Vejam bem, a maioria dessas doenças não vieram aqui do Brasil ou da América do Sul. Elas vêm da Ásia, e aí nesse caso veio do Oriente Médio. E essa MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ela é terrível. A mortalidade é entre 20% e 40%. Então vejam bem, uma doença que a cada 100 pessoas que pegam essa doença, 40 pode chegar à morte. Então é uma doença horrível, como o Ebola também. Tinha uma mortalidade até maior que esse. Ou seja, todos nós passamos por esses episódios, porém não com essa, com toda essa abrangência que aparentemente nós estamos tendo hoje. Eu até entendo o pânico que é criado, né? Porque a informação está vindo mais rápida. A informação é um meio, sim, de prevenção. É o melhor meio. Porém, ela tem que vir de forma correta. O Covid-19, ele é chamado disso porque ele foi conhecido ano passado, né, em 2019, no final do ano, novembro, lá na China. Ele tem uma mortalidade, até agora, observada de 2,5% a 3%, dependendo da região. Então, de cada 100 pessoas que pegarem o Covid-19, a mortalidade vai ser de 3 pessoas no máximo. Né? De 2,5, né? Não tem 2,5, mas vamos colocar 3 pessoas no máximo. Isso deixa ela menos
perigosa? É claro que não. Então a informação ela veio de uma forma rápida, quase que instantânea, né? E as pessoas começaram a se proteger melhor por conta das redes sociais. Porque o que você vê na TV, você vê na rede social. O que você ouve no rádio, você ouve na rede social. Então você está mais informado. E essa informação ela não pode virar sua inimiga. Ela tem que ser sua amiga. Então ela não pode criar o caos. Os impactos sociais, os impactos econômicos vão ser muito maiores por conta da informação também. Porém, não é para minimizar, tá? Os ouvintes, prestem bem atenção, vamos continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades federais, estaduais e municipais, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre política. Porém, não pode ter exagero. Daqui a pouco nós vamos ter impactos econômicos, que nós vamos falar também bastante hoje aqui. Então, o Covid-19 é uma doença grave, é uma pandemia, porém a sua mortalidade é muito menor que de outras doenças outros que vieram. cenários, né, que já Isso. ocorreram. Engraçado que você me fez lembrar algo que eu até havia comentado já com algumas pessoas, até mesmo no grupo da rádio apareceu um vídeo falando de 2009, que é que a gente realmente acabou conhecendo mais, que é o H1N1. E nesse período, eu fui me recordar que eu estava já no Japão. Eu ainda estava no Japão, eu não tinha voltado para o Brasil ainda, né? E engraçado que lá, né, a gente ouviu falar sobre esse assunto, mas a gente não precisou parar realmente as atividades, porém todos nós tivemos que ter os nossos cuidados ali para preservar as nossas vidas. E nisso funcionou muito bem. Então, assim, teve o alarde, teve aquela coisa de todo mundo, que foi importante todo mundo ter informação, mas não foi aquela coisa que nos assombrava, que deixava a gente em pânico, sem saber o que fazer. Nós tínhamos as orientações adequadas, e a gente continua a nossa vida normal. Assim como agora, que tem acontecido esse episódio do Covid-19, que eu tenho amigas que estão lá no Japão, e lá eles da mesma forma, eles sabem os cuidados que é importante ter, e eles estão continuando também as suas atividades da mesma forma. E aí faz a gente refletir sobre isso, né? Sim, sim. Os impactos primários são dos impactos sociais, né? Existe assim um posicionamento, impacto social, impacto econômico e tal, eles correm paralelos, mas os impactos sociais são os primeiros a serem, pelo menos, vistos, né? Uhum. As mudanças de hábitos. Eu tenho o costume, né, como eu já trabalhei em lanchonete quando eu era garoto, né, eu trabalhei numa rede de comida rápida, né, que era o McDonald's, nós tínhamos o costume o tempo todo de ficar lavando as mãos. São regras, né? Eram regras que tinham naquela lanchonete. Então, mas tem pessoas que ficam praticamente, às vezes, o dia todo, até por questões assim não é só de hábito, questão de necessidade, sem lavar as mãos. Hoje você se pega lavando a mão o tempo todo. Eu fui dar entrevista aqui agora, fui lá lavar as mãos. Olha só a neurose que nós estamos vendo. Então, mudanças de hábitos. Fragilidades familiares, Sônia. Eu visitava minha mãe pelo menos 3, 4 vezes por semana. Então eu tenho o costume, ela é minha vizinha, né? Nós somos muito próximos. Então eu vinha às vezes do trabalho e passava lá para ver minha mãe e meu pai, né? Então vamos ter fragilidades familiares, as questões de depressão, questão sabe, de ficar triste, de não ver um filho, ver a mãe, né? Até casais, né, de infectados tiveram que ser separados, né? Problemas na saúde. Como problema na saúde, Major? Problemas na saúde. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz hemodiálise, que ela tem que filtrar o seu sangue a cada 2 dias, um dia sim, um dia não. Como é que vai fazer? Ela não vai sair de casa? Ela não vai ter que ir para o hospital? E se o hospital parar, só cuidar do Covid-19, só desse vírus, do coronavírus, nós vamos pôr essas pessoas que fazem hemodiálise, decretar a morte dessas pessoas, elas vão morrer? Coração, problemas cardíacos. As pessoas que têm que fazer cateterismo, né? Meu pai fez isso em 2015, 16. Ele teve que fazer esse procedimento, senão ele ia morrer. As veias do coração dele estavam entupidas 85%. Já estava desmaiando, teve um problema de saúde. Ele nunca teve problema de saúde, né? Tratamentos de câncer. Então, os problemas da saúde também virão por conta de um vírus.
Quer dizer, nós não podemos parar de cuidar de outros problemas por conta de um problema. Aí entra as políticas públicas, Sônia. Problema na educação. Meus filhos não estão indo para a escola. Nem a minha também, tá todo mundo nessa situação. Eu acredito que a maioria está dessa forma, né? Sim, aqui no estado de São Paulo está decretado o fim das aulas, né? Tanto no poder público, né, quanto na iniciativa privada. Escolas privadas também estão sem aula. Segurança pública, eu não sei se você viu ontem, passou no jornal, alguns supermercados sendo saqueados na região do litoral ali. Eu fiquei assim abismado. E lembra, eu não sei se você vai recordar, eu falo isso muito nas minhas palestras, que a maioria dos problemas desembocam na segurança pública, problema de educação, problema de saúde, meio ambiente. Olha, nós estamos com um problema que nós podemos falar que é um problema de saúde linkado também com um problema de meio ambiente. Questão ecológica também, não é isso? E está desembocando aonde agora? Segurança pública. Olha que loucura. Então, os impactos sociais vão sim influenciar na nossa vida por conta dessa crise viral. E logo em seguida virão os impactos econômicos, que isso também vai ser muito grave. Eu observo que também existe muito essa coisa cultural, né? Porque se a gente for parar para poder analisar e observar, outros países de primeiro mundo, eles têm a maneira deles de conduzir, no caso, né? Quando chega no ponto de desespero dessa forma, eu acredito que é muito dessa coisa da falta de conscientização do que está acontecendo e como todo mundo pode se unir para que não aconteça esse tipo de situação. Eu tenho um desenhozinho que eu coloco nas redes sociais ali, quando eu mando para as pessoas, eu falo, juntos somos mais fortes, né? Só que juntos, cada um na sua casa, com distanciamento social, isolamento social. É incrível. Sim. É uma coisa... A cultura, ela vai ser fundamental. É fundamental. Todos esses impactos que eu falei sociais têm a ver com cultura nossa. Um país que está passando por uma crise viral, né, por conta do mundo, né, questão mundial, mas o país que tem que se preocupar com problema de segurança pública, numa crise viral, pessoas vão morrer, pessoas vão ficar sem hospital por conta disso, vão perder seus empregos e a gente vai ter que se preocupar ainda com a segurança pública. Então todos esses problemas são de cunho cultural. Né? Nós não podemos esquecer que o nosso país ainda é um país em desenvolvimento. Eu não gosto de falar que o Brasil é um país subdesenvolvido. Ele é um país em desenvolvimento. Né? Sim, que ainda está engatinhando para conseguir, né, atingir os objetivos. Sim, o Brasil ele está entre as 10 maiores economias do planeta. É um país rico. Ah, Major, que loucura, o Brasil é um país rico, mas tem tanta pobreza? Sim, por causa da desigualdade social, por causa da falta de comprometimento político. Né? Quando eu chegar no segundo bloco, nós falarmos especificamente sobre política, eu vou falar por que nós temos essa falta de conscientização política, falta de vontade política. Então, nosso país precisa, sim, né, alterar algumas questões culturais. A cultura de se dar bem em cima de outras pessoas. Né? Pô, como assim? Estamos com uma crise viral, a pessoa está assaltando um supermercado. Então, realmente, é perigoso. E os impactos econômicos, Sônia, que eu gostaria de entrar agora, falar com você. Sim, é importante. Eu estou acompanhando bastante agora, por conta da necessidade de reduzir, né, a interação social. Né? Nós estamos não em isolamento, mas nós estamos numa quarentena, num distanciamento social. Eu estou acompanhando muito a questão das bolsas. Né? E em outras crises virais, as bolsas caíram também. E criou desemprego, criou diminuição de quê? De produção. Imagina se a gente para de produzir alimento. Lá na China, que é que recebe grande parte do nosso alimento, né, que é o nosso parceiro comercial maior hoje, é a China, na questão dos commodities. Imagina, quem que vai sofrer mais? O alimento está próximo da gente aqui. Daqui a pouco, não sei não, se não vai ter algum decreto para parar com as exportações. Porque não está se produzindo tanto como estava produzindo. E o que está produzido está sendo que ser jogado fora. Ontem doeu meu coração, minha filha me mostrou um vídeo, alguns caminhoneiros jogando fora tomates, alguns legumes, né, verdura, por conta que vai estragar, não está recebendo, os supermercados estão fechados.
né? Não estão recebendo, algumas distribuidoras não estão recebendo o produto. Então, olha o impacto econômico que isso vai criar, né? E gerar também um impacto social, né? Lembra que eu falei do paralelo? Por questão da fome. A inflação vai crescer, né? Temos que falar um pouquinho da inflação por conta do quê? Faltou produto lá na prateleira, vai subir o preço para diminuir, né, o consumo. Aí sobe o preço. A questão da desvalorização da moeda. O Brasil já estava acompanhando uma queda do real sobre o dólar, né? O dólar estava valorizando, não, era a moeda brasileira que estava se desvalorizando. Uma questão o quê? Política? Não, uma questão realmente econômica. O Brasil começou a diminuir os seus juros. E quando você diminui juros no país, você diminui o investimento. Porque o investidor explorador, não o bom investidor, o investidor explorador, ele vinha muito para o nosso país, Sônia, por conta dos juros altos. Então, o dólar diminuía, os juros aumentavam e você ficava mais rico em dólar. Agora, você diminuindo os juros, que é a política aí do Paulo Guedes, você diminui também o investidor. Então você tem que encontrar o equilíbrio, que acho que é a palavra que nós deveríamos mais usar hoje em dia, deve ser o equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio social, equilíbrio econômico, né? O equilíbrio acho que é uma das palavras que a gente deveria mais utilizar hoje. Isso é verdade. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Temos aqui, o Gabriel Barrados. O problema maior tem sido a mortalidade na população mais idosa, que acredito ser muito alta. É verdade. As estatísticas demonstram que mais de 80% dos pacientes que estão com coronavírus são idosos. Além da contração da doença, porque uma coisa é o coronavírus, outra coisa é o Covid-19. O Covid-19 já é a doença. Até ontem estava 2.925 pessoas, eu não vi hoje a estatística, não fui verificar ainda, contraíram o vírus. 77 mortes. Dessas 77 mortes, mais de 90% de idosos. Então, realmente é uma doença perigosíssima para nossos idosos, nossos velhinhos, né? Porém, ela é também mortal para pessoas jovens, pessoas que têm problemas de saúde. Vou dar um exemplo. Uma pessoa jovem, mas ela é atleta, ela é não sei o quê, mas ela é diabética. O diabetes não impede da pessoa ser atleta. Ela teve um problema cardíaco por conta dos treinamentos por ter sido atleta. Então ela é uma pessoa do grupo de risco. Ela é uma pessoa que teve problemas respiratórios de uma doença anterior a essa. Mas ela foi atleta. Não tem problema, hoje ela tem um problema de saúde. Então a questão de idade e a questão física que ela teve durante a vida toda colaboram com a sua imunidade, com o seu estado de combate a qualquer tipo de doença? Colaboram, mas não é impedidor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou infectologista, porém eu estou estudando tanto esse tipo de coisa, né? Eu não me considero hoje um atleta. Eu já fui um atleta, né, de competição, joguei voleibol, joguei futebol, fiz atletismo, porém hoje eu não me considero um atleta. Eu posso ter problemas, sim. Né? Nós fazemos nossos check-ups, posso ter um problema. Eu tenho 48 anos e vou me cuidar. É uma doença que atinge, sim, os idosos? Sim. Porque a imunidade, Sônia, ela abaixa 1% a cada ano que passa depois dos 30 anos. Então, hoje eu tenho 48 anos. Então, 18% da minha imunidade foi embora. Uma pessoa de 60 anos, 30% da sua imunidade também já foi embora. Então, por esses critérios e essas estatísticas, né, que não sou eu que disse, foi médicos e especialistas, que nós devemos sim nos preocupar com nossos idosos. Tá? Eu fiz uma anotação aqui, desculpa te interromper. Não, pode fazer. Sobre a questão do impacto na saúde. O impacto na saúde, ele é considerado, na saúde pública, ele é considerado grande. Tá? Então nós vamos dividir em médio, grande e gravíssimo, tá? Então ele é grave. Por conta do quê? Se nós interrompemos, como eu disse, tratamentos de saúde, outros problemas de saúde serão agravados. Então ele é considerado grave. Né? E então
Idosos, como eu disse o exemplo do meu pai, que fez cateterismo. Ele não faz mais tratamento hoje na questão cardíaca. Mas e se ele tivesse que fazer? Sim. Ele está no grupo de risco? Tá, porque ele tem 74 anos. Porém, eu vou isolá-lo, vou deixar ele amarrado dentro de casa e vou interromper? Não, nós vamos fazer, aí entra o lado cultural, como você bem disse, de poder levá-lo com segurança, colocar uma máscara, higienizar o tempo todo a mão dele, né? O contato que ele vai ter com pessoas vão ser só pessoas da área de saúde, não vai sair conversando com o vizinho, tal. Porém, ele precisaria ir ao médico se continuasse com o tratamento em relação à questão cardíaca. Que já teria mais sensibilidade para poder realmente acabar sendo contagiado, acontecer alguma coisa. Um risco maior. Exatamente. Seguindo a linha dos impactos, impacto na educação é considerada pequena, leve. Ah, mas Major, meu filho não vai para... realmente, o seu filho não está indo para a escola, a minha filha também não está indo, o meu filho também está interrompido. Porém, eu estou falando de impactos sociais. O impacto na educação ele é considerado pequeno. Nós conseguimos... Em relação a esse cenário, né? Em relação a esse cenário, nós estamos falando do Covid-19. Então, é um impacto pequeno. Agora, impacto na segurança pública eu considero já médio. Não é grave e não é pequeno, ele é médio. Por conta da violência, né? Algumas pessoas insistem ainda em tentar roubar, fazer um latrocínio, o estupro continua. É considerado médio nesse cenário. Questão cultural. O brasileiro está começando a perceber que algumas profissões, né, no mundo, não é só no Brasil, são de extrema necessidade e também de extrema valorização. A questão dos médicos, a questão dos enfermeiros, a questão dos policiais que estão na rua, as guardas municipais, né, os agentes de saúde e os agentes da segurança pública. São profissões extremamente importantes. Então a segurança pública também fica... Agora tem um impacto, aí vai gerar um pouco de polêmica se vier perguntas, que eu considero gravíssimo. Eu falei que o de saúde é grave, de educação é pequeno, o de segurança pública ele é médio. Agora esse impacto, se for destruído, vai criar outros problemas, como um tsunami, né? Que você já morou no Japão, você conhece o tsunami, é algo terrível, né? Sim. Uma questão, né, de natureza, que é o impacto econômico. Esse, ele influencia em todos os outros segmentos, em todas as outras partes sociais, saúde, segurança pública, educação, meio ambiente, que é o impacto econômico. Então nós temos sim que seguir as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades municipais, estaduais, federais, e proteger sim a economia. A vida em primeiro lugar, mas a economia mantém a vida também. Não sou nem um neurótico, não sou economista, porém eu sei que isso vai passar, Deus vai abençoar para que não tenha mais mortes. Temos que, sim, elogiar os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, para que eles sejam mantidos. Porque se a nossa economia quebrar, nós não vamos ter médico, nós não vamos ter policial, nós não vamos ter água, não vai ter luz e o caos vai ser generalizado. Algumas emissoras de TV acabam criando pânico num dia para querer amenizar no outro. O que realmente o presidente da República comentou, falando um pouco mais para o lado econômico, deve ter soado de forma pejorativa. Porém, de forma correta, né, nós vamos passar aqui para vocês, que a questão econômica sim é importante. Os empregos sim são importantes. A vida sim vem em primeiro lugar. Porém, para manter a vida, temos que manter o nosso setor econômico em dia. Temos aqui, realmente são assuntos, as pessoas estão animadíssimas aqui, temos muitas perguntas, o pessoal tem gostado muito, é realmente algo que a população realmente quer um esclarecimento maior, e eu agradeço imensamente pela sua contribuição de se dispor a estar aqui, né, de certa forma, né, abrangendo informações, né, através das estatísticas, através do que realmente a gente vê o cenário aí,
que vem ocorrendo. Temos aqui a Vivi Santos. Por incrível que pareça, aqui em casa, em nossos hábitos adotados pela população, não foi difícil para nós aqui de casa, visto que minha mãe sempre nos orientou a ter esses hábitos, até quando a gente saía em visitas ao hospital. Já deixava roupa e calçados separados para lavagem. Bendita seja minha mãe. Beijos, beijos, Vivi. Agradeço imensamente a participação. Beijo enorme para todos vocês aí de Belo Horizonte. E é isso mesmo, é muito cultural, né? Eu falo até por mim mesma. Minha filha, ela chegou da escola um belo dia e ela falou, mamãe, preciso lavar a mão urgente, preciso lavar a mão urgente. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, porque falaram do coronavírus e tinha que lavar urgente. E aí eu falei assim, mas você lembra que eu sempre falei para você do hábito de sempre estar lavando as mãos? E aí ela, é mesmo, né? Eu falei, então, independente exatamente desse vírus específico, isso foi antes de ter acontecer esse cenário agora caótico, né? Eu falei, eu sempre falei para você, a gente precisa lavar a mão. Chegou de casa, lava as mãos. São hábitos. Eu realmente, particularmente falando, eu tenho essa coisa. Todo lugar que eu vou, eu tenho que lavar a mão. Não importa, eu saí, fui para um lugar, me locomovi, eu vou lá e lavo a minha mão. É hábito meu. Lógico que nós brasileiros devemos melhorar muito. Por exemplo, eu recebi uma imagem que depois eu vou até compartilhar nos meus perfis. Vocês que não acompanham minhas redes sociais, entrem lá no Instagram, @Sonia_Nogueira, entre no meu Face. Eu vou compartilhar uma imagem que me recordou muito da época do Japão. No Japão, todas as casas já são preparadas com aquele quadradinho na frente da entrada, onde você pode colocar a sapateira e deixa lá o sapato, né? E aí eu recebi essa imagem que nesse episódio agora, né? As pessoas têm um cesto de roupa, joga a roupa ali, aí tem um álcool em gel, alguma coisa. E para você ver que são hábitos que a gente pode pegar isso a nosso favor de forma muito positiva, porque aí já cria uma outra forma de conscientização. Estamos, lógico, num país que, graças a Deus, muito abençoado, não temos terremotos, não temos tsunami, não temos furacão, tornado, essas coisas todas, mas assim, é uma forma da gente se preparar, porque se um dia acontecer algum episódio, a gente também já está um pouco melhor preparado, até para nós mesmos, né? De certa forma, como imunidade, enfim. Eu acredito que é uma forma da gente usar isso também a nosso favor e carregar isso como um aprendizado. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é uma mudança cultural. É cultural. Uma mudança cultural. O brasileiro, ele vai, né, me perdoem as pessoas que perderam seus entes queridos nessa crise viral, mas o brasileiro, em geral, até de forma evolutiva, a gente sempre falou nessa questão, né? Não adianta desenvolver, mas não evoluir. Sim. Há poucos dias atrás, eu não sou a favor, desculpa, mas também nunca vou lutar contra, até que me provem que é prejudicial. Nós estávamos com uma festa de cultura nacional, né, que chama-se Carnaval, no meio já da crise. Tá? Todos os canais de TV que se usufruem do Carnaval estavam lá apresentando, todo mundo dançando junto, colado, aquela bagunça tal, por conta da cultura brasileira. É uma festa cultural. Porém, se ela for prejudicial, essa cultura sim tem que ser analisada. Para que nós para se evoluir, tem que fazer análise. Tem como fazer uma evolução simplesmente aqui não somos planta, né? Que eu vou pôr uma semente, vou ficar regando somente, ela vai crescer e vai dar frutos. O ser humano não é planta. O ser humano ele se envolve, né? Tem a influência dos meios, né? Do meio ambiente, da sua convivência, da sua educação, né? Do desenvolvimento do seu país. Né? Não dá para evoluir também com um país sem desenvolver. Então está linkado uma com a outra, faz parte, né, da evolução, o desenvolvimento. Porém, só se desenvolver, agora eu consigo viajar para o mundo todo, eu vou curtir o carnaval lá em Recife, lá no Rio de Janeiro, só que eu vou chegar lá, não vou ter higiene, eu vou sair, beijando todo mundo, eu não vou ter um pouco de critério, né, de escolha, né, das amizades, não. Evolua. Desenvolveu, tem dinheiro para viajar, para passear, para curtir o carnaval lá no Rio de Janeiro, mas mantenha-se no seu estilo de vida. Não vai exacerbar, não vai exagerar.
né? Então aí já Sim, tem até a ver mesmo com cultura, né, cultura, Sônia? né? Sim. E também com evolução, né? Até Eu tô mesmo porque ganhando. todos nós estamos vulneráveis, somos vulneráveis, né, a essas situações. Ninguém está livre, não existe nem rico nem pobre, todo mundo acaba ficando na mesma situação. Exatamente. O vírus não escolhe classe social, tá? O vírus ele não escolhe. Escolhe sim a maneira que você vive. A questão cultural, como a Sônia falou. A filha da Sônia chega em casa e agora está lavando as mãos. Não, ela sempre lavou as mãos porque a mãe mandava lavar as mãos. Então ali não mudou muito a cultura, né? Aqui em casa também. Primeira coisa que nós falamos, tira o sapato. Pô, pegou, andou no trem, andou no metrô, andou no ônibus, andou na rua. Vai trazer sujeira para dentro de casa. Tira o sapato lá na porta. Né? Não precisa fazer igual o japonês. Tá. Pode pegar o seu sapato e leva lá para o seu quarto. Né? Põe e leva na lavanderia. Então, a questão cultural, sim, nós vamos crescer bastante, né? Com essa infelicidade. Guerras trazem isso. Guerras. Você morou no Japão, nós vamos falar do Japão de novo, né? Depois eu vou comentar. Ele é referência, né? Porque é um país Referência. que sofreu muito. Ele teve guerra, tem desastres naturais, tem terremotos, tem tantas coisas. E eles acabaram, diante desses desafios, se tornando o que são realmente hoje. Questão de Exatamente. sobrevivência. É o único país que sofreu um ataque atômico. Olha só. E olha o país que é. Ah, é o melhor país do mundo, é o melhor povo do mundo. Não estou falando isso. Não é esse o critério que eu estou dizendo. Exatamente. Nós estamos falando de questão de superação. Eles aprenderam sim. Eles aprenderam com a guerra. E hoje, a guerra mundial, quem diria que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra contra uma crise viral, contra um vírus. Então, o brasileiro vai ter que aprender sim. Nós temos que aprender com essa situação. Eu nunca fiquei refém dentro da minha casa. Eu nunca deixei de ver meus amigos por uma questão de obrigação por conta de um vírus. Nunca. Nem com outras crises mais graves, como nós apresentamos lá no início da entrevista. Nem com H1N1, com o MERS, com o SARS, com o Ebola. Eu não deixei de ver meu pai, minha mãe, meus amigos. Então, eu não vou aprender com isso, Sônia? Vou, né? E acredito que o ouvinte também vai aprender. Todos nós aprendemos. E o legal é que hoje, conforme a gente estava conversando, né, que as mídias, elas podem realmente fazer esse alarde todo de uma forma positiva e negativa. E hoje o intuito é justamente a gente conseguir clarear um pouco, né, a visão diante dos cenários e o que realmente, de fato, nós podemos aprender com tudo isso e evoluir a gente também, né, de forma social mesmo, né, no nosso dia a dia, para passar para os nossos filhos, para as pessoas ao redor. Então, eu acredito que a nossa contribuição é essa, é a gente entender o que está acontecendo, porque eu acredito que o pane maior é pela falta de compreensão do que realmente está acontecendo. Exatamente, exatamente. Nós, como homens públicos, eu fiquei 32 anos como servidor público, né? 10 anos federal e 22 aí na estadual, na Polícia Militar. Nós temos obrigação, né, de passar tranquilidade, passar serenidade para as pessoas que estão à nossa frente. Ah, eu tenho 22 mil seguidores no Facebook e tal. Aí eu vou apresentar o quê para os meus seguidores? Porcaria? Vou vender tristeza? Caos? Não. Eu vou tentar passar informações corretas, vou tentar passar tranquilidade. Né? Quando eu digo no meu slogan, que não é um slogan vazio, que eu estou sempre de mãos dadas com a sociedade de bem desse país, agora mais ainda, Sônia, mais ainda. Nós estamos colocando informações nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que tem a ver com essa crise viral. Eu sei que de vez em quando aparece alguém e fala: nossa, Major, fazendo propaganda eleitoral? Mas aonde, rapaz, que nós estamos fazendo propaganda eleitoral? Eu estou levando informações do Ministério da Saúde, informações da Secretaria de Saúde. Nós estamos levando um pouco de carinho e amor e fé. Fé para as pessoas. Sem religião. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Porque a fé também faz bem para nós. A fé, ela elimina o seu estresse.
o estresse, né, até ontem, né, antes dessa crise viral, a maior doença que nós tínhamos no planeta era uma questão de falta de fé, que é o estresse que leva à depressão. E a depressão leva ao suicídio e destrói famílias. Esquecemos disso? Ah, mas você está debochando do vírus? De maneira alguma. Esse vírus está trazendo uma crise, sim, de depressão, de estresse. Então, a fé em algo, né? Aí tem lá o cristão, tem o budista, tem o católico, tem outras religiões, né? Não estou falando de religião, estou falando de fé. Ela vai nos ajudar a manter a nossa cabeça no lugar, a nossa autoestima. Aí vem alguém e critica. Eu tive lá graças a Deus, né? Graças a Deus, eu tenho uma rejeição muito pequena nas redes sociais, porque mesmo nós estando na política, hoje, nós não somos aquele político de carteirinha, aquele que vende fumaça, e jamais eu vou vender fumaça, né? Então a rejeição é muito pequena. Então, mas aparece sim, um ou outro lá que quer fazer uma crítica um pouco mais indelicada, mal educada, e eu pego e falo para eles, olha, que Deus abençoe sua vida, que Deus controle a sua língua mal educada, com as suas palavras de baixo calão, e que Deus, né, livre sua família de todo o mal desse mundo. Né? Nós desejamos isso para essas pessoas, porque são pessoas que parece que querem ver o caos, o inferno na Terra. E eu não cultuo isso, viu? Eu não contribuo com isso, pelo contrário. As nossas redes sociais estão sendo muito bem utilizada para manter a fé das pessoas. Não sou pastor, não sou padre, não sou nada disso. Sou uma pessoa muito espirituosa que acredita em Deus e nas coisas de Deus. Tá? E por isso que nós estamos levando essa parcela nossa. Estar de mãos dadas com a sociedade de bem não é só ficar lá pegando arma, dando tiro no ladrão, resolvendo os problemas. Não, é estar levando também um pouco de fé para as pessoas, Sônia. Até mesmo para poder trabalhar um pouco desse emocional também, né? É importante ter os pilares equilibrados na nossa vida, né? Para que tudo possa fluir e funcionar da melhor maneira possível. Exatamente, é isso aí. É o que você está falando. Eu concordo plenamente. Levar algo para alguém é levar algo com responsabilidade. Como é que eu chego aqui agora? Provavelmente deve ter centenas e milhares de pessoas nos assistindo, nos ouvindo. Eu vou levar irresponsabilidade para as pessoas? Eu vou levar coisa que vai trazer o pânico? Vai trazer mais morte, mais desgraça? De maneira alguma. Nunca fiz e nunca farei. Ah, mas alguma coisa que eu disse aqui, de repente soou diferente. Olha, minhas redes sociais estão abertas aí, viu? A página está lá para fazer qualquer pergunta. Se eu fui mal interpretado, ou a Sônia foi mal interpretado, converse com a Sônia e converse comigo. Porque nós temos esse momento único para falar. Ah, mas foi mal interpretado? Pergunte. Antes de me criticar, de me julgar, né, que isso é muito feio, ou julgar a Sônia, ou a rádio, ou a televisão, ou o presidente, o governador, pergunte para ele. Ô fulano, é isso mesmo que você quis dizer? Não. Poxa vida, me desculpe. Foi isso que transpareceu? Foi. Me perdoe. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, é tão humano, é tão simples, tão decente de falar, eu volto atrás sim, me desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Foi isso que você entendeu? Perdoe. Me perdoe. Trabalhar o não julgamento, né? A gente parar com essa coisa de ficar julgando sem saber exatamente a realidade dos fatos e o que realmente está acontecendo. Porque nós temos vários cenários e eles podem ser interpretados de várias formas, né? Exatamente. Sônia, eu não sei se você vai fazer uma pausa, vai ter eu já ia chamar agora, o negócio tá aqui, ó, bombando, muita coisa acontecendo, estamos no ápice aí do programa. Fico muito feliz com a participação de todos vocês que estão interagindo. Continuem mandando as suas perguntas, sim. Nós vamos entrar para um breve intervalo agora, né, para poder realmente ver aqui o que a gente consegue achar de algumas perguntas que vai poder estar interagindo. E no segundo bloco, se preparem, porque nós realmente vamos falar dos impactos políticos, né, que realmente causa uma situação como essa, uma pandemia, enfim. Fiquem ligadinhos aí, já já nós voltamos. Até lá.
Você quer ver a sua marca se destacar ainda mais, gerando novas conexões e grandes negócios? Anuncie no programa Versão Destaque com Sônia Nogueira, aqui pela Rádio Exclusiva FM. Para saber mais, entre em contato nos seguintes e-mails: equipe sonianogueira@gmail.com ou comercial@sonianogueira.com.br. Destaque a sua marca, seja Versão Destaque. Somos seres energéticos em diferentes dimensões, desde essa física palpável, a emocional, a mental e a espiritual. E através de terapias energéticas como a acupuntura e o Reiki, é possível organizar e equilibrar e harmonizar todo o nosso sistema energético, trazendo saúde física, mental, emocional e espiritual. Sou Juliana Lotúmulo e você me encontra lá no Instagram, @JulianaLotúmulo, escrito tudo junto. Experimente e vive essa experiência. A Cosfer Grupo Recursos Humanos cresceu e agora é RH Recrute, franquia especializada em recrutamento e seleção de pessoas. Se você sonha em empreender na área de recursos humanos, esse é o seu momento. Para saber mais sobre a franquia, acesse www.rhrecrute.com.br ou facebook.com/rhrecrute. RH Recrute, recrutamento e seleção mais próximo de você. Estamos de volta aqui pela Rádio Exclusiva FM, no programa Versão Destaque. Enfim, estão realmente, assim, está repercutindo muito bem, muitas perguntas aqui sobre esse assunto. Hoje estamos falando, né, sobre Covid 2019, coronavírus, né, e políticas públicas, né, o que está realmente acontecendo e o que pode acontecer. E hoje nós temos aqui o entrevistado de destaque da semana, o Major Ricardo Silva, que vem aqui esclarecer alguns pontos de vista, nós estamos interagindo, temos algumas estatísticas, alguns estudos aí, para amenizar um pouco esse olhar, né, que está tendo em relação a tudo isso que está ocorrendo nessas últimas semanas, e nós, como prevenção, estamos cada um na sua casa, na sua residência, né, justamente para nos preservarmos aí nessa semana, até tudo se normalizar da melhor maneira possível, e ficamos muito felizes de ter todos vocês aqui participando com a gente, interagindo, enfim, tendo esse momento com tudo isso que nós estamos vivendo juntos, porque na verdade isso se torna um aprendizado. E ótimo se a gente conseguir levar esse aprendizado realmente de fato de forma positiva, nos evoluindo, criando novos hábitos, né? Aprimorando a nossa cultura também. E eu fico muito feliz de poder, né? Nós todos ficamos muito felizes aqui de estar contribuindo de certa forma com todos vocês e com essa evolução. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui algumas pessoas participando, o Pisa participando, seja muito bem-vindo. Pisa, obrigada pela participação, o Flávio Osório e muitas pessoas aqui. O tempo está voando, né? Então, assim, é 1 hora de programa, mas tem assunto para dar e vender. E agora nós vamos chegar realmente nos impactos políticos que provavelmente você também tem vontade, tem curiosidade, deseja saber e saber o que é que está acontecendo, como que vai ser esse impacto, enfim. Então, Ricardo, nos conte um pouquinho esse olhar, esse ponto de vista diante desse cenário. Vamos ter que entrar nessa celeuma, né? Que são os impactos políticos, porque não existe nesse mundo ainda local sem políticas públicas, né? Eu tenho uma palavra que eu amo dizer nas entrevistas, nas palestras, que eu acho que ela é única por causa da língua portuguesa, é o latim, né, criou essa palavra, que chama cooperação. A palavra cooperação, ela tem um significado totalmente diferente de ajudar, colaborar. Ela é um conjunto de quase todas, né? E você, quando fala de políticas públicas,
você usa muito a palavra cooperação. Nós estamos vendo hoje, em alguns telejornais, disputas de palanque, né, por questão de políticos. Quem atua nas políticas públicas? São os políticos. Eles criam os projetos de lei, né, criam as leis complementares, os projetos de emenda constitucional, que eu acho para mim que é um absurdo. Você faz uma Constituição, depois você fica emendando. Todo mundo sabe que emenda, a palavra já diz na língua portuguesa, são costuras de coisa que foi vista lá atrás. Revisões sim, mas emendas não. E interrompição, né? Interromper políticas públicas, como eu disse lá atrás, sobre as questões dos impactos sociais, por conta da crise viral, jamais deve ser feita. Imagina só, Sônia, as pendências que nós vamos ter por conta de falta de providências municipais. Um exemplo. Aqui no Brasil nós não temos saneamento básico completo para toda a população brasileira. Nós somos 200 e poucos milhões de pessoas, 10% dessas pessoas não têm saneamento básico. Saneamento básico? 10%? 10%. São 20 milhões de pessoas, Sônia. 20 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Aí eu simplesmente, por conta de uma crise viral, simplesmente, não por conta da crise viral, a crise viral é grave, ela mata pessoas, mas simplesmente eu paro de tratar o meu esgoto. Políticas públicas, saneamento básico. Vamos parar de tratar o esgoto? Vamos parar de tratar a nossa água? Gente, isso é uma calamidade. Parar, interromper políticas públicas é o fim mesmo. Aí eu vou acreditar, sim, nas questões bíblicas de Apocalipse. Né? Aí eu vou acreditar. Falar que é o Apocalipse. O vírus ele trouxe todas essas condições, eu acredito que realmente vai ser o fim do mundo. Porém, nós temos os nossos políticos, né? Nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos deputados, nossos governadores, né? Nossos senadores e o nosso presidente da República para atuar cada um no seu quadrado. Quando eu disse da outra vez que eu estive no seu programa lá na rádio, que o município, né, os agentes municipais de segurança, de saúde, educação, são os primeiros a cuidar da nossa população, né? É o GCM, é o médico da UPA, é o professor da creche. Eu disse isso por conta do quê? Que o prefeito tem uma imensa responsabilidade para tratamentos básicos da população. É ali que se cuida realmente das pessoas. Mas o presidente da República não importa? Claro que importa. Eu vou chegar lá. Existe sim uma hierarquia gradativa das autoridades políticas. Se você não tiver bons vereadores para realmente fiscalizar a execução dos seus prefeitos, você vai ter uma cidade calamitosa, capenga, como a maioria das nossas cidades no Brasil é. Eu fico assim um pouco repetitivo quando eu digo que nós não podemos jogar, né, nossas escolhas no lixo. Chega desse negócio de ter representantes, gestores políticos folclóricos. O que é o representante político folclórico? É o Zé das Couve, é o Huguinho, o Zezinho, o Tico, o Teco, é o Faísca, né? São pessoas que são do povo e vão continuar do povo e tem que sim representar o seu povo, mas se preparem, tenha competências. Se você foi, né, escolhido pela sua população para ser o seu representante municipal, o seu prefeito, o seu vereador, se comporte como? Mas eu sou ignorante, eu não tenho a quarta série do primário. É mentira isso. Porque às vezes as pessoas têm a quarta série do primário e são pessoas extremamente competentes nos seus afazeres. O problema é cultural. Só tenho a quarta série primária, eu sou uma pessoa ignorante, não sei nada a ver. Sabe, é uma questão intelectual. Eu estou falando é enxergar com o poder público, com o dinheiro público e não saber utilizá-lo. Então as políticas públicas, se forem interrompidas, né, que nós comentamos agora sobre o saneamento básico, vai ser um caos para algumas cidades.
Imagine, já interromperam a educação, correto? As crianças estão em casa. Eu falei Sim. que são, né, é um impacto pequeno a educação. Não que não seja Praticamente importante. 15 dias aí, né? Sim, praticamente 15 dias. Isso. Agora, Sim. vamos falar da questão da saúde pública. São políticas públicas também, saúde pública. De repente eu mando todos os médicos embora, eu não tenho dinheiro para pagá-los. É o caos na saúde pública. Os policiais militares, os policiais civis, as guardas municipais, são políticas públicas, é a segurança pública. Eu vou interromper? Vai ter aquele sistema de, não sei se os antigos lembram daquele filme Robocop, que a polícia entrou em greve lá no estado em Chicago, na cidade de Chicago, e virou o caos, o inferno. Isso nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Aí simplesmente eu interrompo. E para ter segurança pública, eu preciso ter viaturas. E para ter viatura andando, eu preciso ter combustível. Então, simplesmente, eu paro. Aí o governo estadual para as estradas, interrompe as estradas, porque faz parte do governo estadual. Aí o combustível não chega nos postos. Como é que é a viatura? A viatura não é um carro comum, tá, gente? Precisa de gasolina, de álcool para ser conduzida. E eu vou interromper, então o governador simplesmente ele pega e fala: vou fechar todas as fronteiras. Aí não chega comida. Você sabia que nos estados do Rio de Janeiro a porcentagem de produção de proteína animal ela é quase insignificante? Não deve ter 1%. O Rio de Janeiro não produz praticamente proteína animal. Vem de outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Então as pessoas vão parar de comer. Vai encerrar os alimentos. Então, as autoridades, sim, têm suas responsabilidades nas políticas públicas e é gradativo a sua hierarquia. Nós, militares, nós temos o nosso cunho, no nosso íntimo, né? No nosso íntimo, a questão da disciplina e da hierarquia. Eu, antes de fazer qualquer coisa aqui na minha casa, eu converso com a dona da casa. Quem é a dona da casa? A patroa, a esposa. Ela é o general aqui, eu sou o major. Por conta do quê? Qualquer coisa que nós façamos aqui em casa, ela tem o controle da casa. Mesmo ela tendo outra profissão, né, faz faculdade ainda de direito, tudo, mas ela é a dona da casa. Eu simplesmente não saio comprando as coisas aqui. Outro dia eu cheguei aqui com uns 10 pacotes de pão. Por que você comprou pão? Vai faltar pão, não sei. Ela falou, não, eu já tinha comprado. Então, eu meti os pés pelas mãos. Então, nós estamos comendo pão aqui em quantidade exagerada para não estragar. Né? Até levei, né, eu não vou falar o local para onde nós levamos, mas nós fizemos uma doação aí ontem de leite, alimentos, né, para uma cidade aí, porque realmente vai começar a estragar as coisas em casa. Porque eu não soube, ou esqueci, de ouvir o general aqui em casa, que é a esposa. Ela que cuida das coisas dentro de casa. Então, o prefeito, sim, tem que tomar suas providências executivas, fiscalizadas por seus vereadores, porém, ele tem que conversar, sim, com o governador, que vai tomar suas providências executivas, porém, fiscalizadas pelos deputados, que eu não sei onde estão os deputados estaduais até agora. Eu não sei para que serve deputado estadual, se o governador está fazendo, e eu não vejo um deputado estadual comentando algo sobre o que está acontecendo. De partido nenhum, tá? Não estou falando de partido nenhum. Estou falando que eu não estou vendo. E o governador vai ter que tomar suas providências executivas e também vai ter que repassar para o chefe maior da nação, que é o presidente da República, que também vai tomar suas providências executivas em políticas públicas fiscalizados pelo Congresso Nacional. Então não adianta chegar lá o presidente da Câmara da Câmara dos Deputados no Senado, no Congresso Nacional, e os senadores, e simplesmente ficar criticando o presidente. Tem que fiscalizar sim e fazer políticas públicas. Não pode ser demagogia, Sônia. Sabe qual é o problema desse país? Nós temos muitos demagogos. Pessoas que gostam de fazer palanque, até com situações sérias como essa. Fazer palanque. Eu aqui, em nenhum momento, estou sendo político. Estou sendo um homem público. E alguém que tem conhecimento, né,
de algumas coisas para poder orientar a população. Mas em nenhum momento eu vou fazer palanque aqui. Vou falar mal do prefeito A, prefeito B, falar mal do governador, falar mal do presidente, ou falar bem do presidente, falar mal do senador, falar bem do senador. Não. Nós precisamos ter, sim, cada um na sua baia, cada um no seu momento de ser falado na democracia. Como eu disse para você, a democracia ela é feita na mesa da negociação, com estratégias e planejamento. Isso é democracia. Isso é o Brasil. Na execução, tem muita democracia. Execução é execução. Planejamos aqui, fizemos toda a estratégia e está aqui a ordem. Façam. Na hora da execução, a democracia foi feita lá atrás para executarmos de forma correta a ordem. Os militares sabem fazer muito bem isso aí. Nós fazemos com que a Constituição seja respeitada por todas as outras instituições. Superior Tribunal Federal, Congresso Nacional, Presidente da República é uma instituição, governador é outra instituição, prefeito é uma instituição. Então nós, militares, fazemos cumprir o quê? A Constituição Federal do nosso país, baseado no legalismo, na lei. Então, muitas pessoas aí me perdoem quem ficar chateado, mas esse papo de dar golpe, derrubar fulano, derrubar ciclano, negativo. Nós vamos fazer cumprir as leis. Se as leis estão ruins, nós temos a nossa parcela de culpa. Eu me incluo também. Porque eu também escolhi deputados, também escolhi vereadores, e também escolhi meu presidente da República. Então eu também sou responsável. Mas nós somos legalistas. Nós, militares, nós, cidadão, né, de bem, temos que ser legalistas. Fazer cumprir as leis. Se as leis estão ruins, que sejam revogadas e criemos outras leis melhores. Como nós dizemos agora há pouco, vai ser um aprendizado da pior forma possível, que é uma crise viral. Mas nós vamos aprender muito com isso. Né? Sim, até mesmo... pode falar. Não, pois não. Então, até mesmo porque isso é uma forma de criar realmente novos hábitos. Porque eu percebo que as pessoas criticam, muitos falam, muitos acham isso, acham aquilo, mas na hora de tomar atitudes simples, né, cada um contribuir com a sua parte, a gente observa em relação a essa pandemia que acabou ocorrendo dessa forma, hábitos simples que são colocados na mídia para a gente tomar cuidado, preservar, ter esse período, né, mesmo que seja uma semana, 15 dias em casa, para a gente conseguir abaixar a curva, né, dar uma amenizada. Você vê que o mínimo, as pessoas elas têm dificuldade, se colocam indispostas, elas querem uma mudança, elas querem realmente de fato uma transformação na vida, no país, porém situações, né, básicas que são impostas para que a gente num todo consiga realizar algo, tem um desafio muito grande. A gente percebe um desafio muito grande, né? Exatamente. Na própria população. Esse desafio que você está falando é o que a gente comentou agora há pouco sobre a palavra cooperação. Cooperação, cooperar é você fazer a sua parte. Temos aqui uma empresa cooperativa. O que é uma empresa cooperativa? Tem a ver de cooperação. São empresas onde todos trabalham e todos usufruem dos frutos do seu trabalho. Exatamente. Eu, né, por ter tido uma vivência de mais de 30 anos no militarismo, eu aprendi muito bem sobre a palavra comandar. A palavra comandante, comandar, é diferente da palavra mandar. Tivemos alguns mandantes? Tivemos, mas graças a Deus a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, que eram meus chefes, eles eram comandantes. E o que é um comandante? E isso eu criei dentro de mim, quando eu trabalhava com força tática, com policiamento de combate ao crime. O comandante, o comandar, é mandar e fazer junto. Olha só, eu mando e faço junto. Cooperar, o que é cooperar? Eu estou ajudando a todos e a mim mesmo. Por isso que é uma palavra linda. Sim. Isso que você está falando, que a população tem que fazer, é cooperar. Veio a ordem das suas autoridades, nós temos que fazer o quê? Acatá-las. E mais, que eu vou até falar aqui, que é algo que já está há muito tempo, né, que eu, por conta dessas minhas experiências, disciplina.
eu percebo que, por exemplo, no Japão, as coisas acontecem por quê? Porque as pessoas se dispõem a ter disciplina, a realizar aquilo de boa vontade. Não conseguiu de um jeito no primeiro dia, poxa, mas eu posso conseguir no próximo melhor. E se disciplinar a atingir o objetivo em comum. Porque aqui ninguém, eu falo que ninguém busca a perfeição. Porém, a gente tem a oportunidade de ir se moldando e se ajustando da melhor maneira possível. Então, algo muito simples que às vezes é solicitado para nós, se torna um evento absurdo por conta disso, por conta daquilo, sendo que basta todo mundo se organizar e disciplinar, e ter disciplina para realmente as coisas de fato acontecer. Porque como que pode um país, tudo bem que eles já têm um histórico realmente de muito sofrimento, o que determina a realização e todo esse controle que existe é a disciplina. É a segunda palavra, né, de nós militares, que se não tiver, não funciona. Não funciona nada se não houver disciplina de todos os envolvidos. Imagina só, Sônia, nós preparamos, planejamos uma ação policial, né, militar, dentro de uma comunidade pobre, onde sabemos que lá temos criança, temos idosos, pessoas, mulheres grávidas, trabalhadores, porém ali também tem uma quantidade muito grande de criminosos. Eu não posso entrar numa favela, numa comunidade pobre, de qualquer jeito, dando tiro para tudo que é lado, que eu vou trazer talvez problemas maiores do que o que estão criando lá dentro, que é o tráfico de drogas. Correto? Então nós fazemos um planejamento na mesa. E todos ali estão disciplinados a seguir as orientações, as estratégias que estão sendo passadas. Quando eu levo isso para o meu policial, que já está treinado, né, muito bem treinado, ele vai fazer o quê? Ele vai executar. Então ele confia no comandante. Ele tem a disciplina de confiar e acreditar no que eu estou falando. Imagina se ele não tem essa disciplina. O que ele vai falar? Eu não vou acreditar nesse major aí, não. Esse cara está mandando eu entrar lá numa favela, eu não posso atirar, eu vou tomar tiro. Não é que ele não pode atirar. Ele vai fazer um procedimento, uma ação de combate ao crime que está acontecendo ali, de forma totalmente organizada e disciplinada. Então a disciplina, sim, desses países que foram destruídos por guerras é muito maior do que as outras qualidades que essas pessoas têm. Porque eles se disciplinam a fazer tudo corretamente. Também ser disciplinado para fazer coisa errada não adianta. A disciplina está vinculada a coisa boa. Né? Disciplina e bondade e legalidade. A contribuição no todo, né? Porque quando a gente fala, eu acredito, de políticas públicas, a gente fala sobre economia, a gente fala, na verdade, no todo. Né? Porque envolve todo mundo, porque todo mundo acaba ficando na mesma situação. Uns Exatamente. que têm mais benefícios, outros que têm menos, outros que não conseguiram organizar a vida financeira em tempo hábil, porém isso serve de aprendizado para todo mundo, até para as pessoas que falam assim, puxa, e agora, né, aconteceu isso, parou tudo. Tá, então, lógico, a gente sabe que aqui no Brasil, que eu percebo também que é algo que a gente poderia realmente melhorar, e a gente tem a chance de melhorar, é realmente a educação financeira. Se a gente for olhar as corretoras, olhar esse meio específico, se a gente desde a infância começa a compreender como ter recursos financeiros, como administrar esse recurso financeiro, todos nós vamos nos tornar prósperos e o país por si só ele se torna próspero, assim como o Japão é. Porque todo mundo sabe lá que precisa de recursos financeiros caso aconteça um episódio catastróficos como esses que ocorrem lá constantemente, com tsunami, terremoto, taifu que eles falam, né? Que é o tufão. Outros países. Então, o país ele se mantém porque sabe que precisa ter também uma economia saudável para todos. Porque acontece alguma coisa, precisa ter dinheiro para comprar as coisas rápido ali e todo mundo se manter. Exatamente. Essa até seria um encerramento que eu faria aqui em relação a políticas públicas no nível federal. Tem alguns demagogos que estão querendo fazer política palanque por conta dessa crise viral e é um absurdo, que estão falando, vamos distribuir dinheiro, o Brasil tem 212 bilhões para distribuir para toda a população, os comerciantes vão receber tanto, os trabalhadores, vamos lá, vamos com cautela nessa questão. Trabalhadores informais, já está dito, são trabalhadores
graças a Deus eles trabalham, não estão roubando, estão cuidando das suas famílias, mas são informais. O que o trabalhador informal ele é? É uma pessoa que não contribui com impostos. Eu trabalho, meu imposto é retido na fonte. Você trabalha, o seu imposto é retido na fonte. Você faz a sua declaração de imposto. Os trabalhadores informais, eles não contribuem com impostos. Então o dinheiro que está lá, ele não é do Bolsonaro, ele não é do Dória, né, daqui do prefeito da cidade aqui do Paulo Serra. Esse dinheiro, desculpa, é um dinheiro de todos nós, brasileiros, que contribuíram, são contribuintes com impostos. Ok, tem 212 bilhões, ótimo. Agora nós vamos dividir esse dinheiro para as pessoas que vão ser influenciadas com o seu trabalho, que elas não vão poder trabalhar e vão receber R$600. Nossa, R$600 pode até parecer pouco, mas quando você multiplica isso por 20 milhões de pessoas, né, chega lá aos 200 e poucos bilhões, não sei quantos, né, eu não vou ficar falando de matemática agora, vai todo o dinheiro. Mas peraí, esse dinheiro ele foi recolhido por impostos. Os impostos eles existem para você utilizar em políticas públicas depois. Então, não somente para sair distribuindo para todo mundo, senão nós vamos cair naquela questão do Bolsa Família de novo. Vou pegar dinheiro e vou sair dando para todo mundo. Não, R$600 é o suficiente? É. Até menos que isso? Pode ser. Então tem que fazer sim, de forma disciplinada, de forma analítica, de forma bem estudada, o que fazer com esse dinheiro. Não simplesmente sair dando dinheiro para quem é trabalhador informal. O que é o trabalhador informal? Eu não sei o que é isso. Até pouco tempo atrás, né, ali no centro de São Paulo, existia um combate à informalidade do trabalho. Não pode ter. Então mudou, simplesmente. Eu vou pegar um dinheiro da população que poderia ser usado na educação, na saúde, né, em saneamento básico, em prol da sociedade de bem, e eu saio distribuindo esse dinheiro de qualquer forma? Não. Vai se distribuir o dinheiro? É necessário para manter a economia? É. Mas faça com cautela e responsabilidade. Porque o que eu estou vendo é alguns deputados federais querendo fazer palanque. Não, tem que aumentar esse dinheiro de R$200 para R$1.000, para R$10.000. Não, calma. Existe o poder executivo, que é o detentor, é o gestor do dinheiro, para saber dividir esse dinheiro. E não simplesmente para trabalhar. Peraí, então a pessoa que não é trabalhador informal, mas precisa do dinheiro, não vai receber o dinheiro? Então é uma coisa muito complexa. Não é palanque político. Então vamos tomar cuidado, os ouvintes da rádio, da Sônia, que esse dinheiro tem que ser utilizado de forma responsável. Forma responsável, não de qualquer maneira, tá, Sônia? Até mesmo porque a gente já percebeu, né? A gente tem um reflexo aí do Bolsa Família. A gente vê que tem pessoas que deixam de trabalhar, de conseguir ganhos maiores, porque fica dependente, né, desse tipo de benefício, né, que foi projetado. E o intuito, eu acredito, que é realmente mostrar o caminho onde as pessoas também possam. Existe realmente um momento de crise, que o governo está aí realmente de fato para poder auxiliar, existe. Porém, depois estruturar isso de uma forma, né, congruente, com responsabilidade, para não se tornar aquela coisa, tá muito fácil. Porque existem um valor usado como esse, se for calcular dessa forma, quantas melhorias pode realmente realizar no país? Exatamente. A maneira que é utilizado o dinheiro, você não tem controle disso. O Bolsa Família, ele foi feito lá atrás, lá em 2001, com outros nomes, né? E agora vai ter outro nome também, porque cada governo quer colocar um nome nos seus projetos, nos benefícios que é para a população. Ele pode ser gastado com qualquer coisa. Então eu vou doar R$600 agora, o governo federal vai colocar na mão de pessoas, mas para comprar o quê? É para cuidar da família? E a gente compreende que tem realmente situações críticas, porém, o que é possível realizar para que essas situações críticas tenham um impacto menor e essas pessoas possam, de fato, se erguer e não ficar dependente totalmente desse recurso, mas que ela possa evoluir, que ela possa ter um outro conhecimento, que ela possa, de repente, despertar dons nela, que ela contribua com a sociedade, com alguma prestação de serviço que ela possa estar oferecendo. Exatamente. É análise.
Análise. Não pode ser feito de qualquer maneira, eu sei que é questão de urgência, né? Temos que diferenciar urgência de emergência, não é uma emergência, é uma urgência. Tem que ser feito com rapidez, né? Rapidez não é pressa, é diferente. Então, urgência e rapidez, diferença de emergência e com pressa. Tá? Eu gostaria de falar aqui, só antes que eu esqueça e acabe nosso tempo, que eu quero dar os parabéns para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, né, os profissionais de saúde, desde a mocinha que limpa lá à frente do hospital, o rapaz que colhe o lixo, o médico, o enfermeiro, o assistente de enfermeiro, o técnico de enfermagem, os farmacêuticos também que estão trabalhando nas farmácias, para o pessoal também da área de segurança pública, os bombeiros, né, que são policiais militares que servem no corpo do bombeiro, os policiais civis que continuam trabalhando, as guardas municipais que estão aí, continuam atuando. Né? Eu quero desejar, sabe, muita paz, muita fé para essas pessoas, dar os parabéns para elas, porque são nesses momentos que nós vemos que tem profissões que realmente elas não podem deixar de existir. Não que as outras não sejam importantes, todas são importantes. O rapaz que trabalha no supermercado, o empresário, né, outras profissões. Porém, essas que estão no front, né, nós, militares, civis, que estamos no front, somos muito importantes para a sociedade. Estamos mesmo de mãos dadas com a sociedade de bem desse país. Então eu quero deixar aqui um parabéns a todos. Que Deus cubra com manto essas pessoas, porque elas vão precisar, sabe, de muita fé, muita proteção. Elas estão expostas a esse vírus que está trazendo toda essa crise e fazendo com que nós ficássemos aqui por quase uma hora, né, mais de uma hora, falando de um assunto que antigamente passava batido, que era falado assim no slogan de um noticiário. E hoje é muito bem falado e isso vai trazer informação, que é a melhor prevenção e vai salvar vidas. Tá bom, Sônia? Bom, eu que agradeço. Realmente o programa fantástico, espetacular. Acredito que é um marco na nossa trajetória aí, né, na sociedade, o que vem ocorrendo realmente de fato no país, até mesmo porque nosso papel é contribuir de alguma forma, não só como profissionais, mas como cidadãos também, até mesmo porque nós fazemos parte também desse processo de evolução. Quero agradecer mais uma vez a você por estar aqui contribuindo com seu conteúdo, com seu conhecimento, com essa troca de bate-papo, porque é importante, sim, a gente se permitir ter esse tipo de bate-papo entre nós, com as pessoas, estudar, pesquisar, avaliar, analisar, mostrar que a gente não está falando por falar, é algo realmente estruturado, fundamentado, que tem base, que tem fundamento, e isso tudo nós realizamos com muito carinho para todos vocês, e eu quero te agradecer sim, Major Ricardo Silva, pela contribuição aqui, mais uma vez no programa, em prol da sociedade, em prol das pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Até logo. Bom, e para vocês que estão aí nos acompanhando, que ficaram até aqui, gostaram do nosso conteúdo, compartilhem com os familiares e amigos para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir um novo olhar. Desejo a vocês também que reflitam sobre o que foi compartilhado aqui, porque eu também, de certa forma, estou refletindo sobre tudo que está ocorrendo, sobre realmente esse aprendizado que todos nós estamos tendo juntos aqui no país, com toda essa experiência. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Sexta-feira que vem tem mais programa Versão Destaque aqui pela Rádio Exclusiva FM, do meio-dia a 13h para todos vocês. Muito obrigada pela participação e até sexta-feira que vem. Até lá, tchau, tchau. Ainda mais gerando novas conexões e grandes negócios.